Muito bom, estamos aqui começando mais um Senta Aqui Lá Vem História. A nossa historinha de hoje é uma historinha que os dois personagens da nossa história são personagens anônimos, não tem nome. É aquele homem que casou com aquela mulher, não está escrito quem é, quem são, o que faz com que a nossa história seja muito mais próxima de nós mesmos. Às vezes a gente estuda uma história sobre Hillel Zaken, Hillel Shammai, Rabi Akiva, a gente pensa, tá bom, esses grandes homens, essas grandes pessoas eram assim, mas quem nós somos? Como a gente pode chegar a ser isso? Todas as historinhas sobre a paciência de Hillel, coloca é muito legal e a gente gostaria de aprender, a gente até falou que Hillel, a história é contada dessa forma para a gente aprender que se Hillel chegou lá, a gente também pode, mas de qualquer forma a gente sente uma certa distância, sente uma já de cara a gente sente, olha, eu não posso chegar a ser tão grande, então talvez nem vale a pena tentar, talvez o que eu conseguir não vai valer o suficiente. O bom da historinha de hoje é que a historinha de hoje é genérica, ela não tem personagens, não tem, quer dizer, tem pessoas, mas são anônimos, isso quer dizer que isso pode acontecer com qualquer um. O ruim é que são pessoas que não deram certo e a gente vai aprender o que fazer para sim dar certo, tentar entender os problemas, entender o que está acontecendo aqui de errado para conseguir transformar isso em algo positivo. Então, vamos lá, vamos pegar a historinha de hoje. Deixa eu colocar aqui para todo mundo. Essa é a nossa historinha de hoje. Ela aparece na Gemara em Sanedrin, da Fé Samer, mas não trouxe a Gemara, eu copiei ela aqui. Aqui em cima a gente tem a Gemara, está em aramaico, certo? Deixa eu colocar aqui o mouse. Tem a Gemara em aramaico, mas a Gemara em aramaico vai ficar um pouquinho complicado, então tem a tradução dela logo aqui embaixo. Então vamos lá, vamos ler ela já na tradução, no hebraico, certo? Vamos lendo e traduzindo. A gente vai fazer isso em duas etapas, como a gente sempre faz. Primeiro a gente vai ler a historinha, depois a gente vai pegar parte por parte. Essa nossa historinha, como a gente vai ver, ela pode ser dividida em 5 partes. Tem 4 ferramentas importantes que a gente vai poder aprender aqui para criar um relacionamento saudável com pessoas. Todo mundo tem relacionamentos, todo mundo conversa, tem amizades, tem pessoas com quem ele conversa, com quem ele discute, com quem ele concorda, com quem ele briga, com quem ele sai para passear. Vários e vários relacionamentos tem na vida da pessoa. Quando a pessoa é pequena, primeiro é com os pais, depois se acrescenta os amigos, depois acrescenta marido e esposa, trabalho. Todos esses relacionamentos, eles cobram da pessoa um certo comportamento. O modo como você fala com os pais não é igual o modo como você fala com os amigos, não é o mesmo modo como você fala com o marido e esposa. Então, cada relacionamento ele tem uma certa dinâmica particular, diferente dos outros, mas, de qualquer forma, tem alguns kelim, tem algumas ferramentas que são básicas para qualquer relacionamento da pessoa. No caso, o caso que a gente vai ver hoje, nessa historinha da Gemara, é um caso de marido e esposa, porque o relacionamento mais constante e com mais convivência é entre o marido e a esposa, os amigos, os pais. Até os 20 e poucos anos, você tem um relacionamento direto com os pais quando você está em casa, mas depois que você casa, a priori, digamos que você case com 20, até os 80, 90, que a pessoa está lúcida, a gente está falando aqui de um relacionamento de 70 anos, pelo menos, nem sempre é fácil. Precisa saber quais são as ferramentas que permitem que esse relacionamento se mantenha por muito tempo, mas tudo o que acontece aqui é válido, seja para o relacionamento com os pais, com amigos, colegas de trabalho, seja para qualquer situação. Então, vamos lá. Vamos ler aqui a nossa historinha, conhecer a história primeiro, depois analisar ela. Conta para a gente, Agmará, a seguinte história. Ao Ben Bavel, alguém que morava em Bavel, na época da Agmará, época posterior, logo depois do segundo Beit HaMikdash, da destruição do segundo templo, entre o ano 70 e 200, 250 mais ou menos, a Israel estava dividido em 2 grupos, em 2 partes, em 2 regiões. Tinham pessoas que ficaram em Eretz Israel e tinham pessoas que se mudaram para Bavel. Bavel é a Babilônia, se mudaram para aquela região, quando veio a Galuta. Ao Ben Bavel, veio alguém de Bavel, que morava lá, ele era estrangeiro, Shalal Eretz Israel, fez Aliyah, Oleh Hadash. Chegou aqui em Eretz Israel, Oleh Hadash, com todas as dificuldades, com todos os problemas de língua e de cultura, chegou aqui em Eretz Israel, Nasa Isha, casou com uma mulher em Eretz Israel, casou com uma israelense. A priori, problemas resolvidos, certo? Todo Oleh Hadash ele tem dificuldades
banco, médico, todos os problemas que vêm junto com um lugar novo. Ele resolveu os problemas, casou com uma mulher israelense, tudo resolvido, já tenho quem vai me organizar, vai saber, vai fazer tudo o que precisa, vai me mostrar o que precisa, o que não precisa. Achou que os problemas da vida dele estavam resolvidos. Bom, começou a vida de casado, casaram, teve Shebrachot, e aí chegou um dia que ele chegou em casa, a Marla falou para ela o seguinte, Tevashli lishnei adashim, falou para ela, olha, cozinha para mim, por favor, 2 lentilhas. Com 2 lentilhas, ele quis dizer, olha, cozinha um pouquinho, um pouco de comida, não quero muita coisa, não estou com muita fome, me faz um almoço simples, leve, duas lentilhas. Essa era a linguagem em Babel. Bishla lishnei adashim. Ela levou a sério, falou, o meu marido, acabamos de casar, me pediu 2 lentilhas, foi lá e cozinhou 2 lentilhas, exatamente 2 lentilhas. Ele não quis dizer isso, certo? Ele quis dizer, olha, cozinha para mim uma comida, eu quero comer pouco, não estou com muita fome. 2 lentilhas era o jeito de falar, mas ela levou a sério, levou o pé da letra e cozinhou para ele 2 lentilhas. O que aconteceu? Caça-lhe, ficou nervoso, ficou bravo. Como assim? Eu queria comer. Você acha que o quê? Eu sou um passarinho que eu vou comer 2 lentilhas? Eu quero comida de verdade, estou com fome. Bom, ficou bravo com ela. Lemacharat, no dia seguinte, ele pensou o seguinte, amar lá, tevashlili griua, tem umas formas de ler, que ele quer dizer, me dá merubá. No dia seguinte, ele pensou o seguinte, olha, se eu pedir de novo um pouco de comida, de novo ela vai me fazer uma comida mínima. Não é isso que eu quero. Eu quero comer uma comida normal. Então, eu vou pedir uma quantidade grande de comida. Eu vou chegar para minha esposa e falar, olha, enche a mesa de comida, eu estou com muita, muita fome. Assim ele falou, pensando que o quê? Que ela vai fazer algo mediano. Se quando ele pede um pouco, ela faz 2 grãos, quando ele pedir um monte, ela vai fazer uma comida normal. E aí ela fez o quê? Bishla logriva, cozinhou para ele realmente uma quantidade extrema de comida. Como ele pediu. No primeiro dia ele pediu pouca comida, ela cozinhou pouco, ele ficou bravo. No dia seguinte, na hora que ele pediu muito, ela foi lá e fez um monte de comida exatamente como ele queria. De novo, não deu certo. De novo, a conversa entre eles não funcionou, certo? A gente vê que o relacionamento entre eles, casaram, são felizes, mas a Tekshoret, a conversa entre eles não está funcionando. Quando ele pede um pouquinho de comida, ela faz o mínimo, ele fica nervoso. Quando ele pede muito, ela faz um monte. A Marla falou para ela, ele pediu para ela trazer para casa, para sair para comprar, 2 avatechim, aparentemente 2 melancias, 2 pedaços de melancia, e na linguagem dele, em Bavel, avatechim eram botzinei. É assim que se fala avatechim, se fala melancia em Bavli, em Babilônia, botzinei. Alechá vevia lo shtei derot. Porém, em Eretz Israel, botzinei são velas. Então, ele pediu 2 botzinei, ela foi lá e comprou 2 velas, certo? Erro de Oleh Hadash normal. Oleh Hadash, você acha que todo mundo vai te entender, você fala o que você quer, você fala as palavras do jeito que você entende, e entenderam errado. A própria esposa aqui achou que ele estava pedindo 2 velas. Ele pediu 2 melancias, ela trouxe 2 velas, porque foi isso que ela entendeu. De novo, problemas de tikshoret, problemas de conversa. A Marla, falou para ela, olha, vai e quebra isso na porta, falou, olha, não quero essas velas, vai lá e quebra elas. Agora, a porta, em hebraico, seria Petach Hadelet, mas em Bavli, em aramaico, que é a língua que eles falavam lá, babilônico, aramaico, os Eudim falavam em aramaico, é Reisha de Bava. Reisha de Bava, na cabeça da Bava. Bava é o portão. Ele quis dizer, vai e quebra no portão. Ela não entendeu isso, porque ela falava hebraico, ela não falava aramaico. Então, para ela, a palavra Bava, o que significa? Era o nome de um dos Chachamim, o nome de um dos sábios, chamado Bava Ben Buta. Ele entendeu, então, que o marido falou, vai e quebra isso na cabeça do Bava. E para ela, a cabeça do Bava é para quebrar na cabeça do Chacham, chamado Bava Ben Buta. Então, conta a Gemara. Bava Ben Buta yashav bepetach habeidin. Esse Bava Ben Buta, que era o grande rabino da região, estava sentado no Beidin, num julgamento, Vedandin estava julgando, ela pegou as 2 velas e fez o que o marido pediu, foi lá e quebrou na cabeça dele. De novo, ele quis dizer, Reisha de Bava, quando ele disse Reisha de Bava, ele quis dizer no portão. Só que para ela, em hebraico, Bava não é portão. Para ela, em hebraico, Bava é o nome do Chacham. Foi lá e quebrou na cabeça dele. A Marla perguntou para ela, Madu Asitzot, por que você fez isso? Por que você veio e quebrou as velas na minha cabeça? Assim meu marido me mandou fazer, que eu posso fazer? Ele falou para eu quebrar.
Amar falou para ela, Bava-Muta, Ata Sitretzon Balech, você fez o que seu marido pediu, Hashem Yotzimimech Shnei Banim, que Bava-Muta, que Bezrat Hashem, você tenha 2 filhos, Chachamim igual, Bava-Muta, igual a ele mesmo. Certo? Essa última parte, o que aconteceu ou não com Bava-Muta, não é o nosso assunto. A Gemara traz isso para mostrar como os grandes Chachamim eram Hassidim, eram pessoas boas, e mesmo que a mulher veio e quebrou na cabeça dele 2 velas, ele não ficou nervoso, não ficou bravo, ainda deu brachá para ela, tudo resolvido por aí. Esse ponto a gente não vai pegar. O nosso ponto é pegar essa conversa, esse encontro, essa conversa, esse relacionamento entre o homem que veio de Babel e a mulher que morava em Eretz Israel. Então, resumindo a nossa historinha curta, simples, o cara veio de Babel, fez Aliyah Laaretz, como o Lechadash acabou casando com uma israelense, e todas as conversas dele deu errado. Agora a gente vai analisar cada uma dessas conversas e tentar entender o que está acontecendo aqui. Por que a Gemara contou para a gente essa história? A parte de Bava-Muta é muito interessante, muito bonita, que ele está disposto, ela quebrou na cabeça dele as velas, ele não fica nervoso, não fica bravo, ótimo, grande midá, muitas virtudes boas. Mas o que essa historinha está acontecendo aqui? O que essa historinha quer passar para a gente? Essa historinha que a gente vai analisar ela em 5 partes, como vocês têm aqui, 5 cores diferentes, as cores é aleatório, por acaso, a cor que tinha no Word, a gente vai separar em 5 partes. O que são essas 5 partes? A primeira parte, a parte amarela, vem definir para a gente qual é o assunto da história, e as outras 4 vêm dar para a gente 4 ferramentas, 4 formas de como melhorar o relacionamento, tentando ver o que deu errado com eles, a gente vai ver como consertar, como é o jeito certo de lidar com essas situações. Todo mundo tem problema de relacionamento, seja marido e esposa, seja pais e filhos, seja no trabalho, seja em qualquer situação. O que causa esse problema? O que causa essa dificuldade? Então, vamos lá. Vamos começar. A primeira coisa que conta a historinha, Al Ben Bavel Shalal Eretz Israel Nasaisha. A primeira coisa contada na historinha vem mostrar que a gente está tratando de 2 pessoas diferentes, 2 pessoas com um passado diferente, 2 pessoas com uma cultura diferente. Um veio de Bavel, o outro veio de Eretz Israel. Bavel e Eretz Israel são 2 regiões, 2 países, a diferença aqui cultural é gigantesca, mas a verdade é que isso é válido para qualquer 2 pessoas que se encontram. Todo mundo que vem para um casamento, todo mundo que casa, vamos pegar aqui no casamento para ficar mais fácil, mas serve para qualquer relacionamento. 2 pessoas que casam por 20, 25 anos, 30 anos, eles viveram uma vida particular, viveram experiências cada um. Cada um teve uma cultura diferente, uma educação diferente, estudou numa escola diferente. Mesmo 2 que estudaram na mesma escola, as casas são diferentes. O que você recebe de casa, o que você está acostumado em casa, não é o que o outro está acostumado. Então, cada um vem para o seu casamento já com uma bagagem. Certo? A gente já chega no relacionamento, em qualquer conversa com alguém, com uma bagagem por trás. A gente não chega limpo, a gente não chega vazio. A gente já chega com preconceitos, digamos assim, certo? A gente já tem as nossas ideias, já tem os nossos pensamentos, a gente já sabe o que a gente quer, o que a gente está acostumado, e a pessoa do outro lado também. Ele também tem certeza absoluta que o caminho que ele seguiu até agora, o que ele recebeu em casa, esse daqui é o correto. Então, você pega 2 famílias, por exemplo. Uma família que está acostumada a convidar um monte de gente em casa Shabbat. Tem sempre a mesa cheia, sempre encontrando um monte de gente, sempre convidando e fazendo uma seudá, assim, com muitas pessoas. E outra família está acostumada que, olha, durante a semana a gente encontra muita gente, em Shabbat a gente vai sentar em família, vamos ficar só a gente. Essas 2 pessoas que casam, quando eles se encontram, um tem certeza absoluta que o que ele está falando é o certo, que o modo dele de viver é o jeito correto, e o outro está errado. Então, eu preciso ensinar, eu preciso educar ele. Isso funciona dos 2 lados, é recíproco. Então, em qualquer casamento, em qualquer relacionamento, a gente já chega com uma bagagem, muitas vezes uma bagagem emocional, nem sempre sirlit, nem sempre racional, que a gente sabe explicar exatamente qual é o problema, muitas vezes essa bagagem é emocional. Isso que aconteceu com o nosso casal. Esse que veio de Bavel, essa mulher que morava em Eretz Israel, além das diferenças naturais entre homens e mulheres, certo? Homens são de Marte, mulheres são de Vênus, o famoso livro, eles têm diferenças culturais, eles têm diferença de onde eles vieram. Para que serve essa diferença? Por que Kadosh Baruch Hu, vamos pegar o caso do casamento, por que Kadosh Baruch Hu colocou o homem e a mulher contraditórios em tantas questões?
Porque quando você casa com alguém, não é exatamente igual você queria, às vezes. Você casa com alguém e você acha que vai ser perfeito, e você acha que vai ser tudo do jeito que você esperava, e de repente você percebe que não é exatamente assim. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa que é um pouco mais extrovertida casa com alguém mais envergonhado. E na hora que eles estão começando a se conhecer, essa pessoa, por ver alguém bem diferente, ele acha aquilo fofo, aquilo interessante, chama atenção. Então, digamos que a mulher é super extrovertida e o marido é bem quietinho, não fala com ninguém. Ela no começo acha isso fofo, olha que ramudo, ele é quietinho, ele tem vergonha, ele não fala com todo mundo. O diferente às vezes é chamativo, é atrativo. E aí eles casam. E tiveram a festa deles, fizeram um Sheva Brachot. Depois de 2, 3 semanas tem o casamento de uma amiga dela. E ela pensa, olha, casamento da minha amiga, acabei de casar, deixa eu mostrar meu noivo para todo mundo, meu novo marido. E ela vai toda empolgada, chega no casamento, eles chegam lá no salão, vê um monte de gente, e ela encontra todas as amigas de novo, ela vê uma amiga lá longe e fala, olha, eu vou lá conversar com ela, vem comigo, vamos lá. E ela começa a andar, entra no salão para encontrar a amiga, de repente ela olha para trás, cadê o noivo? Cadê o marido dela? Está parado na porta, meio em silêncio, meio envergonhado, não quer entrar, não quer conversar. E aí ela começa a perceber que, olha, isso que eu achava fofo agora começa a me incomodar. Porque eu espero dele um comportamento que ele não está tendo. Eu gostaria que ele fosse um pouco mais igual a mim. Tá bom que você é envergonhado, mas eu te amei, vem conversar, vem falar com as minhas amigas, deixa eu te apresentar. E não é o que ela espera. Então, tudo que no primeiro momento às vezes parecia tudo que ela queria, de repente as coisas mudam. Então, isso acontece em todo casal, em todo relacionamento, tem essa diferença. Então, vamos lá. Como eles tentaram viver? Vamos ver como eles viviam, o que eles falavam, como eles lidavam com as situações e pegar as nossas ferramentas. Então, vamos lá. Vamos aqui primeiro o verde. A Marla, ele falou para ela, certo dia de tarde, chegou o marido em casa, falou para a esposa, Tevashlili, Shnei Adashim, pediu para ela dois Adashim, 2 lentilhas. Bishlalo Shnei Adashim. E ela cozinhou realmente 2 lentilhas, fez exatamente igual ele pediu, ao pé da letra. Ele quis dizer um pouco de comida, certo? Ele não estava com muita fome, essa era a expressão em Bavel, aparentemente, e ela levou ao pé da letra. Ka'as alea. Ele ficou nervoso, ele ficou bravo. Esse daqui é o primeiro erro, certo? Essa é a primeira ferramenta que a gente vai aprender hoje. Para um bom relacionamento acontecer, para o relacionamento dar certo, existe uma ferramenta muito importante quando as coisas não saem como você quer. Qual é essa ferramenta? A gente podia pensar, olha, conversar, fala, explica o que você queria. Tudo isso seria muito bom, certo? Em vez de ficar nervoso, ele poderia explicar, não, eu quis dizer que eu queria comer um pouquinho, não queria comer só 2 adashim. Mas tudo isso é muito óbvio. A primeira ferramenta que a gente aprende aqui, na verdade, é um pouco mais definida, não é só estamos conversar, estamos se explicar. A primeira ferramenta para um bom relacionamento é perguntar. Perguntar. Quando alguém faz algo que não é o que você esperava, pergunta. Pergunta, mas não pergunta como você fez isso, não atacando, certo? É por que você fez só 2? Eu queria muito mais. Esse tipo de pergunta, por que você fez uma coisa dessas, não é uma pergunta que você espera uma resposta. A pessoa que ouve uma pergunta assim se fecha mais e não está disposta a responder. Reconhece que tem alguém na sua frente que é alguém inteligente, certo? Você casou com essa pessoa porque você entende que é alguém inteligente, é alguém que sabe pensar. Então, se ela cozinhou 2 lentilhas, pergunta para ela, chama ela, fala, olha, me diz uma coisa, por que você fez só 2 lentilhas? Pergunta, parece simples, certo? Parece óbvio, mas assim dizem a maioria de pessoas que tratam com relacionamentos de casais, problemas de casais, das grandes coisas que causam com que tenha briga, com que tenha situações bem problemáticas, é porque não se pergunta. Perguntar é muito simples, é muito óbvio, mas a gente não faz isso. Por que a gente não faz isso? Porque perguntar significa dar opção, abrir as portas para que a outra pessoa me diga a opinião dele. Eu não quero muitas vezes ouvir a opinião do outro. Muitas vezes eu tenho certeza absoluta de que o que eu acredito é o certo, e eu quero que o outro seja exatamente igual a mim, então eu pergunto atacando, por que você cozinhou só 2? Não é isso que eu pedi. Como você não entende o que eu quis dizer? Quando, na verdade, se a gente abrisse e perguntasse, olha, me diz uma coisa, por que você fez justamente 2? Por que você fez justamente dessa forma? Por que você convidou tanta gente em Shabbat? Você não prefere talvez fazer uma seudá só eu e você?
E assim vai, cada um na sua situação, cada um no seu problema, na sua questão. Perguntar para entender qual é o higaion, qual é a lógica por trás da cabeça da pessoa que está na sua frente, é abrir portas para entender o pensamento dele e juntos tomar uma decisão, juntos decidir o caminho. Então, a pergunta, muitas vezes a gente fica emocionalmente, fica nervoso, ou você não quer nem ouvir outro lado, você já ataca. Perguntar é o primeiro passo para dar certo. Relacionamento dar certo. Perguntar por que a pessoa fez aquilo. A gente tem que saber que você tem na sua frente alguém inteligente, alguém que sabe o que está fazendo. Então, não despreza o conhecimento, a inteligência da pessoa que está na sua frente. Pergunta por que você fez isso. Cada um tem a sua forma diferente de fazer as coisas, certo? Forma diferente de limpar a casa, por exemplo, digamos. Como se limpa a casa? Como se faz aqui, certo? Toda sexta-feira, Erev Shabbat, se costuma fazer esponja. Tem formas diferentes de fazer esponja que às vezes é diferente. Às vezes a esposa pensa, olha, vamos fazer a esponja como se deve. Vamos levantar as cadeiras, vamos tirar as coisas do chão, vamos arrumar tudo do chão em casa, depois a gente vai começar a varrer e passar um pano. O marido não tem paciência para tudo isso. Então, o jeito certo dele de fazer esponja é vamos varrer tudo para um canto, as cadeiras deixa aí, depois eu passo o pano meio mais ou menos, varre tudo para o canto lá, depois você separa, põe cada coisa no seu lugar. Não vamos tirar tudo do chão. São situações simples do dia a dia, que às vezes se você parar primeiro para perguntar por que você agiu dessa forma, isso daqui abre a conversa e permite com que tenha aqui pelo menos uma compreensão dos dois lados e consigam juntos tomar uma decisão. Então, a primeira ferramenta é simplesmente perguntar por que você fez dessa forma, de novo, não de forma atacando, de forma abrindo as portas, abrindo uma conversa. Vamos lá, próximo. Seguindo em frente, Lemacharat, no dia seguinte, Amar lá, Tevashlili Giriva. No dia seguinte, ele falou para ela, olha, ele pensou o seguinte, olha, ontem, quando eu pedi 2 lentilhas, ela me fez 2 lentilhas. Bem pouco de comida. Então, hoje, que eu quero um almoço normal, eu vou pedir um monte de comida. Do ponto de vista dele, se ele pede pouco, ela faz o mínimo. Se ele pedir muito, ela vai fazer algo normal. Então, no dia seguinte, ele falou, olha, me cozinha eu quero um almoço assim, bem farto, muita comida. E ela foi lá e fez justamente o que ele pediu. Cozinhou um monte, fez uma grande seudá, e era só para ele, no fim sobrou um monte, também não deu certo. O que aconteceu aqui? Qual foi o problema? O problema aqui é o seguinte. Ele entendeu que se ele pede pouco, ela faz o mínimo. Como ele faz para conseguir o que ele realmente quer? Como ele faz para conseguir uma seudá normal? O que ele tentou fazer aqui que se chama em hebraico, lavodaleh. Ele tentou enganar ela. Não sei como traduzir para português essa expressão. Mas ele tentou, em vez de conversar com ela e explicar a situação, ele tentou enganar ela, falar, olha, me faz muita comida, achando que ele ia conseguir exatamente o que ele quer. Em vez de tratar a esposa, aqui no caso, qualquer outra pessoa com respeito, ele tentou enganar ela, falar de uma forma que ela vai entender errado e fazer justamente o que ele quer. Ao invés de tentar explicar, tentar sentar, conversar e decidir juntos o que eles querem, ele engana a esposa engana o marido, se engana outra pessoa. Então, por exemplo, alguém que você sabe que sempre atrasa. Alguém que você sabe que, olha, ele nunca sai na hora e, por exemplo, marcaram um casamento, a Rupá vai ser às 8 da noite e você quer chegar para a Rupá, você quer estar lá para assistir. Então, o que você faz? Você sabe que seu marido ou sua esposa sempre atrasa, nunca chega na hora, leva muito tempo para se preparar, sempre está se atrasando. Então, você fala o seguinte, olha, marcaram a Rupá às 7. Marcaram a Rupá às 7, o casamento é às 7, vamos lá. E aí, como você sabe que sempre tem uma hora de atraso, desse jeito vocês vão chegar lá às 8. Conseguiu o que você queria? Sim, conseguiu o que você queria. Certeza? Não. Por quê? Porque o outro lado, quando perceber que não era às 7, era às 8, e eles chegaram na hora, não porque a pessoa do outro, com quem está tendo um relacionamento te respeitou, entendeu sua dificuldade e fizeram juntos, acharam um caminho juntos para chegar na hora, para conseguir o seu plano, você entende que você foi utilizado, alguém te zoou, alguém te enganou para conseguir o que ele queria. Então, em vez de conversar com ela, explicar o que ele está esperando, no nosso caso, ele deu um jeitinho para conseguir o que ele quer. Então, no fim, ele conseguiu realmente o que ele quer, mas o relacionamento piorou. Daqui para frente, um não vai mais confiar no outro. Então, quando você precisa de alguma coisa, essa é a segunda ferramenta.
não tenta enganar o outro para conseguir o que você quer. Porque se você fizer isso, em algum momento esse outro vai perceber que ele foi enganado. Vai perceber que você deu um jeitinho para enganar ele para conseguir o que você esperava. Isso daqui é um desrespeito e a pessoa vai, na verdade, se afastar mais. Então, não dá para dar jeitinho para conseguir as coisas. Quando você dá um jeitinho para conseguir as coisas, não dura muito tempo. A longo prazo, as coisas vão quebrando, vão se enganando, vão piorando. Esse foi o segundo erro dele. Aqui a gente pega a nossa segunda ferramenta, que não dá para contornar os problemas. Tem que lidar com os problemas e aprender, descobrir qual é o caminho correto para lidar com aquele problema e chegar no seu objetivo. Mas tentar contornar o problema dessa forma, enganando a pessoa para conseguir o seu objetivo particular, isso daqui também é errado. Continuando, seguindo em frente, Amarla lechitavi lishne avatechim. Ele falou para a esposa, próxima conversa entre eles, me traz 2 avatechim, avatechim em aramaico é botzinei, ele pediu então 2 botzinei, alchavevia loshteinerot. Ela foi e trouxe para ele 2 velas. A palavra botzinei em aramaico significa melancias, em hebraico significa velas. Então ele pediu uma coisa e recebeu outra. Por quê? Porque a linguagem é diferente. A língua, as expressões que a gente está acostumado, tudo que a gente fala é formado dentro da nossa cabeça baseado em todo o nosso passado. Expressões, forma de definir as coisas, tudo que a gente fala, toda a nossa linguagem, ela depende muito de onde a gente veio. Então, tem palavras que têm significados diferentes aqui e ali. Às vezes, países diferentes têm palavras que significam coisas diferentes. Certa vez alguém me contou que estava em Portugal, uma amiga da pessoa estava em Portugal, e ela queria fazer um passeio, só que o tempo estava meio fechado, então ela perguntou lá para o guarda do hotel se vai chover hoje. Uma brasileira que estava em Portugal. E o guarda do hotel falou, vai cair um chuvisco. Bom, vai cair um chuvisco, deve ser que ele viu as Hadashot, ele viu qual vai ser a temperatura, o que vai acontecer hoje, vai cair um chuvisco, ótimo, vou sair para passear, nem precisa de guarda-chuva, porque chuvisco aqui e ali, quando começar a chover, eu entro embaixo de algum toldo, embaixo de algum lugar e sigo em frente. Bom, naquele dia caiu um temporal, a pessoa saiu sem guarda-chuva, sem nada, caiu um temporal e estragou todo o passeio. Voltou, foi tentar descobrir, como assim? Só ia cair um chuvisco? O que aconteceu? Bom, Itbarer descobriu que o quê? Que em Portugal, no português de Portugal, chuvisco é um temporal, não uma chuva levinha, não uma chuva fraquinha. Chuvisco é um temporal. Então, tem linguagens, tem palavras diferentes, não só entre países diferentes, entre pessoas diferentes. Uma vez o Ravushi comentou, ele falou para mim algo muito legal. Ele falou, olha, às vezes a esposa chega em casa, pergunta como estão as crianças, se cuidou das crianças? Claro que cuidei, o marido todo feliz e contente, cuidei das crianças a tarde inteira. E aí ela chega para ver qual a situação, a casa está destruída, as crianças estão com fome, querem jantar, bagunçadas, sujas. A esposa olha para ele e fala, como assim? Você falou que você cuidou de todo mundo, que você cuidou da casa. Quando para o marido, cuidou das crianças significa, olha, eu peguei elas à 1 da tarde, elas estavam vivas, às 7 da noite elas continuam vivas. Para o marido, cuidar das crianças é isso, elas sobreviveram à tarde. Para a esposa, cuidar das crianças é dar banho, alimentar, dar o que precisa, arrumar a casa. Então, são palavras, você cuidou, cuidou. Mas, por outro lado, essa palavra significa outra coisa. Então, ele fala botzine, a palavra botzine para ele tem um sentido, para ela tem outro sentido. Então, as palavras são diferentes. Então, a ferramenta aqui que a gente teria, que a gente pegaria, na verdade, isso daqui é algo que não dá para se planejar para isso, certo? Porque, às vezes, realmente, quando você fala uma coisa, não dá para explicar toda a frase que você fala. Então, aqui, às vezes, realmente vai ser um caso de bediavá, da posteriori. Quando você perceber que teve um mal-entendido, não vai achar que o outro intencionalmente fez diferente, não fez o que você queria, intencionalmente ele fez de uma forma diferente, sem te consultar, sem considerar a sua opinião. Não, tenta entender que às vezes palavras têm duplo sentido. A mesma palavra tem duplo sentido, de acordo com o lugar de onde a pessoa veio. Essa seria a nossa terceira ferramenta, certo? Reconhecer, ela funciona mais a posteriori, mas reconhecer que as linguagens, o modo de falar, as expressões têm sentidos diferentes, têm duplo sentido, que para um parece uma coisa, para o outro muitas vezes parece outra, não é intencional, a ideia não é fazer mal, a ideia não é provocar, a ideia é que a outra pessoa ele tem uma compreensão diferente da situação. Então aqui, a capacidade de conversar, de explicar, é o que vai dar sentido, vai explicar melhor o que aconteceu.
para tentar entender. E a quarta ferramenta, amarla, ele ficou bravo com ela, ficou nervoso que ela, em vez de trazer as melancias que ele queria, trouxe 2 velas. Ele falou, vai e quebra isso na cabeça, na porta, na cabeça da porta, certo? Ele falou em aramaico, reisha devava, que é na cabeça do portão, vai e quebra não seria a cabeça do portão, certo? Seria a parte de cima, na ponta do portão, e ela foi lá e quebrou isso na cabeça de Bava Vemuta, como a gente contou na historinha. Agora, o que aconteceu aqui? Ele ficou nervoso, ele ficou bravo, e ele fala para ela uma frase que, a priori, por quê? Tá bom, ela não trouxe exatamente o que você queria. Você queria que ela trouxesse melancias, ela trouxe 2 velas. Isso não é motivo para quebrar as velas. O que significa essa frase que ele fala para ela, vai e quebra as velas? Essa frase é, possivelmente, certo? A priori, pelo contexto aqui da história, essa é uma frase cínica. É uma frase na qual ele fala, vai e quebra as velas. Às vezes, quando você fala uma coisa, e você fala isso de forma cínica, o outro lado nem sempre entende. Ele nem sempre entende o emocional por trás das suas palavras. Ele não entende o que você está falando, o que você realmente quer dizer. Então, ele falou de forma cínica, vai e quebra as velas, e ela foi lá e fez isso na prática. Ela seguiu a risca o que ele pediu. Até que Bava Vemuta falou para ela, olha, você fez a vontade do seu marido, que você tenha filhos, tzadikim. Cinismo, eles falam cinismo, mas esse tipo de comportamento cínico, no qual você fala uma coisa com uma segunda intenção, na verdade, isso daqui é algo que destrói qualquer relacionamento. Porque alguém que vê que estão sendo cínico com você, ele sente que você está sendo desprezado, que você está sendo desvalorizado, que não vale nem a pena conversar com você de forma direta, de forma real, e que existe que existe uma separação entre os dois. Então, esse tipo de conversa cínica, no qual você fala uma coisa, mas você nem tem intenção, como se aquela pessoa que está na sua frente está só usando ele para poder fazer uma piada, está usando ele só para falar qualquer coisa, mas você não está tendo uma conexão real com a pessoa, você não está expressando de verdade o que você sente, esse modo cínico de conversar, de falar, isso pode destruir qualquer relacionamento. Porque o outro lado sente que, olha, se ele está falando comigo dessa forma, de forma cínica, quer dizer que ele não está interessado realmente em conversar comigo, em criar uma ligação, criar um relacionamento. Então, não tem por que continuar. Então, essa foi uma historinha mais genérica, certo? Uma historinha sobre 2 pessoas desconhecidas, 2 pessoas anônimas, que cada um, quando a gente for em qualquer relacionamento, na verdade, cada um vem com a sua bagagem, ele vem com as coisas que ele tem por trás, com a cultura, com a linguagem, com um jeito de ser. E essas 2 pessoas, quando se encontram, se elas não sabem que esse encontro que elas têm, que essa situação na qual elas se encontram foi justamente causada por Akadosh Baruch Hu, Hashem colocou eles 2 naquela situação para um completar o outro, para um aprender do outro. Essas mudanças, essas diferenças que eles têm, na verdade, elas existem para que exista um equilíbrio, para que o marido e a esposa, no caso, consigam achar o equilíbrio. O que você não tem, o outro completa. O que o outro não tem, você completa. Mas achar que a diferença é motivo de briga, é motivo de taharuto, de competição, é o pensamento que a gente acaba sendo educado a ele, certo? Desde pequeno, a gente acaba acostumando as crianças, ou nós mesmos nos acostumando, que é tudo taharuto, é tudo competição. Então, já desde a Kita Aleph, já desde a primeira série, quem vai entrar no time de futebol, quem desenha melhor, quem tirou a melhor nota, e premiação, e os melhores têm quem tira as melhores notas entre em melhores faculdades, o que é real, o que é significativo, mas a gente cresce com essa cabeça de tudo é taharuto, tudo é competição. E quando você chega num relacionamento, no caso marido e esposa, mas qualquer relacionamento que na verdade não é para ser uma competição, os 2 têm que vir para somar, os 2 têm que vir para juntar, para um aprender do outro. Então, quando o foco, quando o pensamento não está para o caminho correto, quando o pensamento está de, olha, é um contra o outro, e eu tenho que provar para ele que eu estou certo, e o outro lado vem com esse lado também, com esse modo de pensar, então esse relacionamento não vai encontrar um equilíbrio, pelo contrário, eles vão se afastar. Então a gente pegou aqui, essa nossa historinha nos deu 4 ferramentas. A primeira ferramenta, a ferramenta que a gente tem a verde aqui é perguntar. Quando a pessoa não fez o que você queria, a pessoa agiu de forma diferente, em vez de ficar nervoso, de ficar bravo, de atacar a pessoa, pergunta, tenta entender. É alguém inteligente que está na sua frente, alguém que você escolheu conversar. Então, para conversar e pergunta qual foi o lado dele. Às vezes, a pessoa vai te falar, olha, eu agi de tal forma por causa disso, disso e disso, e você vai falar, uau, tem razão? Talvez você está certo. Talvez realmente eu tenha que mudar o meu modo de pensar.
Então, se você acha que tudo competição, então eu preciso mostrar para ele que eu estou acima, que eu sou melhor. Como você faz uma coisa dessas? Você está baixo, você não pode fazer diferente do que eu pensei. Mas se você entende que o relacionamento é para se autoconstruir, para encontrar um equilíbrio, então você vai procurar entender o que o outro pensa, por que ele fez assim, e talvez você vai absorver, você vai entender, você mesmo vai crescer. A segunda ferramenta que a gente aprendeu é nunca tentar lavoda da Shani. Não tenta enganar o outro para conseguir o que você quer. Porque quando se engana o outro para conseguir o que você quer, isso causa um sentimento de ser desprezado. Em algum momento a pessoa vai perceber o que está acontecendo, vai perceber que usaram ele, que enganaram ele para alcançar o que você queria. Então, se você tem um problema com alguém, não tenta contornar o problema. Trata do problema, conversa diretamente do problema. Eu li uma vez uma história que perguntaram para uma mulher que viveu a vida muito bem, sempre o casamento foi perfeito, foi ótimo a vida inteira. Perguntaram para ela, olha, qual o segredo do seu casamento? Ela falou, a toalha de mesa. Tá, como assim, a toalha de mesa? A toalha de mesa é o segredo do seu casamento? Ela falou que sim. Sempre que eu tinha um problema com meu marido, sempre que tinha algum problema na relação, eu cobria a mesa da sala, ou eu e meu marido, cobria a mesa da sala com uma toalha, o outro entendia que tem alguma coisa acontecendo, a gente sentava para conversar. Sentar para conversar, não tenta enganar o outro, não tenta pensar, olha, aquele ali não tem jeito, eu vou fingir que eu quero uma coisa quando eu quero outra, só para conseguir as coisas que eu quero e acabar por aí. Não, tenta conversar, explicar o seu ponto, não nunca tentar enganar o outro para conseguir o que você quer. A terceira ferramenta que a gente aprendeu é que a linguagem, o sentido das palavras, muitas vezes é diferente para duas pessoas diferentes. Então, se você pediu uma coisa, a pessoa fez outra, entende que talvez ele entendeu de uma forma diferente. Ele fez o que você queria, mas ele não entendeu o que você realmente tinha de intenção. Então, que essa foto, que a língua, a linguagem das pessoas muitas vezes é diferente. E o quarto ponto seria evitar sempre o cinismo, sempre ser cínico, ser irônico. Esse tipo de conversa demonstra um certo distanciamento, ele não cria, ele não produz, pelo contrário, ele afasta as pessoas. Então, esse tipo de conversa cínica e irônica, ele destrói o casamento. Shkoya Hazak Baruch, essa foi a historinha de hoje. Já está semana que vem, outra historinha.